Como eu já me apresentei, acho que 1999 vezes, né? Eu vou pedir para que a Marli, a Débora e o Zeno falem um pouquinho de si, né? Para que vocês conheçam antes os nossos mediados. Eu estou Marli Rios, sou terapeuta integrativa quântica, bioterapeuta. Trabalhei na regulamentação das práticas integrativas, fui mentora intelectual da lei, que promulgou as práticas integrativas no SUS, na área da saúde, e agora escrevi o projeto de lei que vai regulamentar as práticas integrativas também na educação. Eu sou Débora Jorge, aromaterapeuta, doutora honoris causa internacional pelo Sintalpar e pela Conatese, escritora do livro Aromatizando o Mundo, que está aqui no estande, e estamos aqui para contribuir dentro da aromaterapia, trazendo um cheiro novo para a nossa vida. Eu estou Zeno Castilho, né? Tive a sorte, a honra e o privilégio de criar o bastão de plasma, né, quântico e criar a terapia plasmática. Hoje nós somos pesquisadores do CTI Renato Ascher, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. E também estamos costurando estudos em algumas faculdades, como a Unicamp, agora está saindo um pós-doutorado e um doutorado na área, e na faculdade do ABC estamos fazendo estudo em pneumologia também. Mas a gente tem esse equipamento que alivia as dores, não tem pilha, não tem bateria, funciona para sempre, alivia as dores em qualquer lugar do mundo por telefone, por videochamada, produzido no Brasil. Muito obrigado. Esse momento seja de reflexão, né? Partilha e muita inspiração. Professora doutora Marli Rios, a senhora, como atuante nas práticas integrativas e na regulamentação delas, inclusive na Lei Estadual do Paraná, em que a senhora nos ajudou, junto com o deputado, né? Está sempre junto nessa batalha aí. Como que você enxerga o papel atual das terapias integrativas dentro das políticas públicas? E o que ainda falta para que seja mais assertivo? Obrigada, Rose. Quando você menciona o que mais falta, chega a me dar um peso, porque a gente tem batalhado tanto, né, para que isso se regulamente, para que isso se expanda. Hoje é muito mais vontade política e vontade dos outros profissionais entenderem que nós temos uma outra profissão chamada terapeuta, e cada um ficar no seu quadrado. Itaperuçu será o primeiro município, eu só estou olhando para ver se ela está aqui. Itaperuçu será o primeiro município que vai implementar dentro do SUS o uso da terapia efetiva. Vai fazer físio, sim, vai fazer terapia ocupacional, sim, e vai fazer as terapias complementares. A gente levou algumas das terapêuticas para dar os treinamentos para os profissionais. E minha grande pergunta era, onde é que está o terapeuta nisso? Hoje é muito mais vontade política e também a vontade municipal. Mas a luta que tu tem feito não é bajulação. Nós não teríamos o resultado que nós tivéssemos se nós não teríamos você à frente disso. Te disse e vou dizer de novo. Sem você, nós não chegaríamos onde chegamos. Gostaria que vocês todos complementassem a fala que a Marli deu, uma breve reflexão. Quando falamos do presente que sustenta o futuro, qual é o pilar mais forte que mantém essa base viva? A regulamentação, a ciência, a prática ou o reconhecimento social?
Então, na verdade, toda essa posição que a Marli trouxe é muito importante, mas a gente precisa olhar realmente para essa base política, como eles têm visto os nossos terapeutas. Muitas vezes, isso fica muito no voluntário, então é um pilar que também precisa ser ainda olhado, porque o terapeuta, além do voluntário, ele também precisa ser reconhecido financeiramente, seja por um concurso, por um contrato, enfim, que aquilo precisa ser olhado com mais carinho. Hoje eu sou voluntária no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, mas é um voluntariado. A gente consegue levar o bem-estar? Sim, mas poderia ser mais ampliado. E esse é um pilar que ainda precisa ser olhado com carinho. E aí vem a capacitação desse profissional, a posição dele e a abertura da própria comunidade em aceitar também as terapias junto dessa prática. Concordo plenamente e te diria que isso. Eu acho que, antes de mais nada, falta uma união entre toda a classe terapeuta, porque daí vai ter representatividade, né? Os políticos funcionam como votos, como esse país funciona. Se nós nos unirmos, somos bastante votos e podemos, então, sim, criar novas leis e de incentivos. Também ajuda bastante, nesse convencimento, trabalhos científicos bem feitos e bem publicados, porque aí acaba aquele questionamento, né? De se a terapia funciona ou não funciona. Funciona. Inclusive, agora foi publicado na Nature, uma das revistas científicas de maior respeitabilidade do mundo, um trabalho sobre imposição de mãos com resultados fantásticos. Então, falta a gente ter essa união, fazer essa informação circular para chegar nos pontos de decisão e ter o reconhecimento que a gente precisa. Isso tudo passa pelas entidades de classe, né? Não só para a entidade de classe, mas também para o mundo acadêmico. Precisamos equalizar o conhecimento, né? Formatar, não. Não tem como formatar algo que não tem formatação. Mas algumas coisas a gente precisa ter. Conhecimento técnico. Estarmos juntos, no mesmo lugar, dentro de uma associação que nos representa, e junto deste movimento sermos nós mesmos. Qual é a minha vocação, o que eu vim fazer aqui? E expressar exatamente isso nessa vida. Vocês concordam? Nem tenho o que eu falar, né? Porque elas colocaram muito bem. Débora, você atua com educação também, né? Formação de terapeutas e está expandindo bastante a aromoterapia. De uma forma ética e responsável, até porque você nos solicita muitas informações, procura sempre estar se adequando, né? Aí eu pergunto, como a formação consciente e a capacitação de propósito contribuem para o fortalecimento e a credibilidade das terapias integrativas já regulamentadas e as que serão regulamentadas ainda? Uau, vamos lá. Cursos específicos, especializados, eu acho que é o primeiro foco. Hoje, infelizmente, nós temos uma gama de cursos aleatoriamente sendo oferecidos. Mas será que esses cursos realmente estão capacitando uma pessoa para ser um terapeuta? Para usar uma ferramenta e poder chegar a uma pessoa e oferecer realmente essa cura, esse bem-estar? Então, hoje, o que precisa? Essa formação reconhecida dentro de entidades, associações, sindicatos, conselhos, que sejam regulamentados e que sejam acompanhados, que haja uma certificação correta e que haja também um acompanhamento, né? uma política que seja acompanhada desses terapeutas que estão sendo enviados para o mercado. Isso é muito importante. E a parte do terapeuta, que ele tenha essa vivência desse propósito, de realmente ele se comprometer em ir além. Nós precisamos ir além. Além daquilo que eu aprendi, eu preciso buscar estar atualizado com os estudos científicos, atualizados com a associação, com o sindicato, com o conselho, estar aqui num congresso, se atualizando, entendendo o que está acontecendo nesse próximo passo que a humanidade está caminhando, e isso é muito importante. Então, assim, o
o embasamento mais importante é a sua formação, a sua atualização e os meios pelos quais ele está linkado para que ele possa realmente fazer e atuar na sua prática integrativa. Marli Zeno, na visão de vocês, que tipo de formação e de compromisso ético o terapeuta precisa buscar hoje para sustentar o futuro da profissão? Como alimentar e alinhar essa técnica com a espiritualidade, a ciência, sem perder a essência do humano e do cuidado? Que ótima pergunta. A gente falou sobre estudos científicos, né, que passam e dão credibilidade. Então, o meio acadêmico é um dos melhores meios para a gente conseguir essa credibilidade, né? Fazer registros dos seus trabalhos de forma sistemática, metodológica, ajuda bastante no convencimento das outras pessoas que não participam do nosso dia a dia, né? Com essas soluções terapêuticas. Então, acho que formações como o próprio sindicato e o CONATES estão oferecendo, em parceria com universidades, faculdades, com a chancela do MEC, muda bastante a percepção social sobre o nosso trabalho, penso eu. Isso mesmo, Zeno. Eu acho que a sua fala foi bem assertiva, comungo dela também. E não quer dizer que os cursos não regulamentados não têm a sua função. Mas nós temos o mundo acadêmico. Se quisermos termos reconhecimento dentro das outras classes, nós precisamos falar a linguagem da área da saúde. Algumas coisas são necessárias. Dentro de uma equipe multidisciplinar, ou seja, fisioterapeuta, médico, se eu não entendo os termos técnicos, como eu vou fazer um tal de PTS, que é o prontuário médico, o prontuário do paciente, para deixar na clínica, no SUS? Então, posso ser um terapeuta reikiano? Sim. Mas se pretendo trabalhar em outros campos, eu preciso ter conhecimento. A base é o conhecimento. Lembrando sempre que aquela pessoa que está na frente é um ser humano. Então, por mais que a gente tenha tecnologia, isso, aquilo, nós temos que lembrar sempre que aquele é um ser humano. E porque eu vendo ou revendo A ou B produto, eu não posso segurar aquela pessoa na minha pasta ou no meu consultório ou na minha clínica, porque eu não tenho a competência de entender que tem uma pessoa que sabe mais do que eu em determinado assunto. E liberar aquela pessoa para ir para aquele outro profissional, para que ele tenha o melhor daquela outra profissão, naquela outra vida. Posso fazer só um complemento de 30 segundos, bem rapidinho? Acho exatamente isso. E essa característica, né, de humanidade dos terapeutas é que pode fazer essa integração de forma melhor, inclusive com as outras áreas médicas, né? Com os médicos, com os enfermeiros, com os fisioterapeutas. Então, a terapia que é milenar já traz esse cuidado, já traz esse olhar, né? Então, cabe talvez a nós esse papel de integrar todo o meio da saúde, o que é um papel maravilhoso, né? Bastante honroso para a gente, penso eu. E aí, vocês concordam com isso? Professora Marli e professora Vera, ampliando esse olhar, né, de que forma que essa regulamentação e reconhecimento legal das terapias abrem portas para a pesquisa científica dentro das universidades, em um diálogo franco com terapeutas, empresas, universidades, instituições de saúde. Por favor. Então, agora nós estamos num tempo maravilhoso, né? Que a NR1 está aí abrindo portas para nós, terapeutas, estarmos nas empresas, estarmos levando as nossas práticas além e com a nossa capacitação, junto de tudo aquilo que nós estamos atendendo, trazendo cada resultado, cada pessoa que você atende para esse protocolo, como a Marli falou, onde a gente tem esse acesso
de acompanhar esse interagente, esse paciente, por mais tempo, trazendo isso, sim, como um resultado dentro da tua prática integrativa. E isso vai ampliando as pesquisas, trazendo mais reconhecimento ainda para que aquela atuação seja eficaz e tenha resultados diante de uma gestão política e depois científica também. Então, é uma amplitude que está se abrindo, né? E cabe a nós trazermos esses materiais reconhecidos cada vez mais para dentro da prática também científica. Se nós não partirmos para qualificação e pesquisa, e eu acho que nós vivemos o melhor momento das práticas integrativas. Por mais que eu fui expulsa de vários locais, foi muito pior antes, né, Rose? 32 processos. Mas hoje, por mais que não tem comprovação, eu olho assim, não estudou. E é muito legal a gente poder fazer isso. E o doutor honoris causa foi um grande avanço. Cadê o professor da... Tá. Uhum. Foi um grande avanço. Agora, vamos pegar esses trabalhos do doutor honoris causa e publicar numa revista indexada, Rose. Já estamos com uma revista dentro do próprio Conselho Sintalpar. Okay. Nós estamos vendo, e com isso para levar para uma outra revista, que a gente está conversando, né? Ótimo. Os honoris causa agora eles serão publicados em revistas. Perfeito. Por isso que nós, terapeutas, estamos onde estamos. Que essa bichinha, pensa numa bichinha que corre. Isso eu falei para ela 5 anos atrás. Falei, Rose, o caminho é esse. Pesquisa científica, parceria com a universidade e revista indexada. Saímos do anonimato terapêutico. Vamos continuar sendo reikianas do jeito que somos. A diferença é que nós conseguimos fazer reprodutibilidade do nosso trabalho. E é só fazendo a interação com a base acadêmica. Não tem volta para isso. Quando, em 2000, foi 2000, quando eu montei o Conselho Holístico, que era na época. E por que eu montei? Porque eu fui montar o meu consultório e, quando eu cheguei na prefeitura, eles falaram, não, essa atividade não é regulamentada por lei. Aí eu falei assim, mas como? Eu já atuo, quanta gente que eu já ajudei? E aí eu comecei a ver a dificuldade que era. Porque o que eles subentendiam? Que as terapias integrativas, como ela não vem do mundo acadêmico, elas eram curandeirismo, sabe? Era benzedeira. Eu falei assim, tudo tem o seu princípio, né? Nós estamos vindo de uma descendência, porque eu tenho 61, tem alguém que tem mais que eu, e vem daquela época que tinha benzedeira, não tinha fisioterapeuta, não tinha nutricionista, né? A gente, quando a gente se machucava, a gente ia lá nessas pessoas que pegavam uma agulhinha e um pedacinho de pano, né? E fazia 3 dias depois você estava bom, estava andando. E isso, aquelas senhorinhas lá dos matos lá que pegavam aquele chazinho, fazia aqueles ungüentos quando a gente se machucava. Então, assim, é uma coisa que já vem de outros tempos, né? A gente não pode perder o respeito por isso. Eu estive num congresso com a Marli, lá em congresso, não, a gente foi numa audiência pública em Brasília, uns 8, 10 anos atrás. E lá só tinha profissionais da saúde. E o debate era porque queriam colocar a naturopatia, né? Queriam criar a naturopatia. E aí o que acontece? Tinha um senhorzinho lá, analfabeto, Zé Raizeiro. E ele é analfabeto. E lá tinha só a classe da saúde, principalmente fisioterapeuta, que estava numa briga por causa da acupuntura também. E aí eles queriam tirar ele para que só os médicos e
fisioterapeutas, farmacêuticos pudessem fazer a fitoterapia. Aí o deputado, doutor Leonardo Monteiro, me chamou, porque daí eu deixei todo mundo falar, e eu cheguei no final e falei sim, aí contei um pouquinho dessa história. Aí esse deputado me chamou com mais 2 deputados, que eu não lembro o nome deles depois. Eu lembro dele que eu tive muita conversa depois disso. Ele falou assim, você está incumbida, tá, de me ajudar a não tirar esse senhor, tá, da área da saúde, porque ele ajudou muita gente na minha terra que eu conheço. Sabe? Então, assim, a gente tem que respeitar o trabalho do outro. A questão é resultado, né, Roseli? Se entregou o resultado, se melhorou o outro, por favor, continue. Por favor, não pare, porque se trata disso, né? No final, é melhorar pessoas. Agora, olhando para o futuro, se hoje a gente vive em desafios, com caminhos de sustentação, se nós olharmos para o futuro com os pés firmes no presente, quais são, na opinião de vocês, os maiores desafios que ainda enfrentaremos como categoria? É o reconhecimento institucional, a união de classe, ou talvez a falta de políticas públicas de incentivo à pesquisa e à prática terapêutica, ou a competitividade entre as diversas formas de atendimento, de saúde, de tratamento, enfim, os conselhos, nessa área, assim. Eu acho que é um pouco de cada. Acho que você fez o diagnóstico perfeito de tudo que faz falta. Dizer para você o que eu acho mais importante, eu acharia, primeiramente, a união de classe, né? Porque, através da união de classe e a consciência e a não competitividade, né? Através da cooperação da classe com a classe, a gente vai muito longe. Porque aí, se estivermos unidos, a união faz a força, todo mundo sabe disso, nós teremos representatividade suficiente para sermos reconhecidos. Porque resultados nós temos, né? Impacto na sociedade a gente já tem. Então, o que falta para a gente é uma soma de tudo isso que você falou, mas, se eu fosse destacar algo, eu acho que é a união. A união que vai nos levar a ter os resultados científicos, a não competir entre si e sim colaborar. Então, eu penso dessa forma. E essa colaboração que o Zeno trouxe é bem importante, porque muitas vezes aquilo que eu sei, o outro não sabe. Mas o que o outro sabe pode agregar muito naquilo que eu sei. Então, essa união realmente de todas as áreas entre os terapeutas, com também aí ampliando os órgãos políticos, as partes das associações, sindicatos, enfim, estarmos juntados com a parte da parte acadêmica. Então, juntos a gente consegue crescer. Porém, todavia, entretanto, o que eu vejo que é um desafio dentro da minha área, a capacitação. Então, as pessoas ainda precisam entender que precisamos buscar conhecimento, assim como a Marli também falou. Não é porque eu sou aromaterapeuta eu vou falar um cheirinho cura, mas cura por quê? Vamos entender a fisiologia, vamos entender o mecanismo neural, vamos entender os receptores de cada órgão, como que o tecido recebe essa química. Enfim, isso dentro da minha área como um desafio. Mas eu vejo todos nós, como os terapeutas, assim, qual é o nosso maior desafio? Vamos buscar mais conhecimento, vamos se posicionar, vamos ser profissional, vamos se unir na classe, vamos estar mais junto com o Conselho, com o Sintalpar, com os congressos, vamos trocar ideias, vamos buscar essa pesquisa científica, essa união em todas as áreas. A evolução é inevitável. Inevitável. Muito antigamente, a Rose muito bem colocou, nós tínhamos os benzedeiros. Muito antes deles, nós temos as terapias milenares. Qual foi o grande boom da humanidade? Ciência e tecnologia. Precisamos estar no mundo acadêmico. E um segundo desafio, porque eu acho que quando eu pensei, viajei literalmente, como diria meu pai, fumou estragado. Quando eu disse que precisávamos de uma revista, 10 minutos, ok. Quando nós precisávamos de uma revista,
eu agora digo, nós não só precisamos de uma revista, porque indo para Brasília eu falei, é muito mais do que isso, nós precisamos de um rádio e de uma TV. Como a Rose muito bem colocou, nós começamos com as benzedeiras, antes com os druidas, antes com as várias terapêuticas. Nós temos que evoluir indo para dentro, indo para cima. Temos que estar mais em contato com a natureza, estar mais em contato com a espiritualidade, mas também não podemos deixar de nos atualizar, para que nós ficamos conectados no mundo. Conectados no mundo e desconectados depois, numas terapêuticas evolutivas. Então, por mais que precisamos ser terapeutas, mas precisamos ser terapeutas atualizados, com as tecnologias, com a ciência e com a pesquisa, para que a gente consiga caminhar e não ser dizimado pelas outras profissões. Quando alguém chegar e falar, eu fui no fulano de tal, coisa arada, papapá, papapá. Diga, que bom que você foi. Por você ter ido nela, agora você chegou a mim. Não desdenhe do seu amigo, da pessoa, do colega. Mas quando você tem a oportunidade, olha nos olhos assim, porque eu te amo, sempre pelo amor. Eu vou dizer uma coisa, que tal você se reposicionar nisso e nisso e nisso? Porque às vezes é uma percepção da pessoa e não do profissional. Apoiar-nos é fundamental, mas também não dá para colocar pano quente, né? Mas nós precisamos nos apoiar. Não, pode chegar em algum momento, eu não tenho problema. Todas as minhas grandes mudanças foram porque meus amores, que são os meus amigos, me posicionaram. Eu não levei por mal, eu levei como uma oportunidade. Com possibilidade de crescimento, né? Exatamente. Então, precisamos estar atento e precisamos estar disponível para tudo aquilo que é novo e que nos leva para o centro e para cima. Não para mais uma coisa a mais. Precisamos nos apoiar. Eu acho que um resumo de tudo que a gente falou aqui é a palavra integrar. Então, nós precisamos integrar todas as terapias, precisamos integrar a classe se integrar ao meio acadêmico e ao meio de saúde. Então, eu acho que o mais importante de tudo é integrar. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aqui tem algum médico? Não? Farmacêutico? Duas. Pode levantar sem medo, sem vergonha. Duas. Enfermeiro? A gente te ama. Biomédico? Dentista? Fisioterapeuta? Nutricionista? Tem mais uma. Fonoaudiólogo? Fonoaudiólogo? Psicólogo? Veterinário? 3. Educador físico? Biólogo? Naturopata? Pessoal, não pensem vocês que essas categorias também não têm problemas, também não têm dificuldades na sua atuação, também não enfrentam processos, não enfrentam pressão, porque a gente vive num mundo de ser humano. Faltou uma categoria para perguntar.
RH, tem alguém aqui? 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá para a pergunta derradeira. Hoje nós temos nesse auditório todas as categorias: empreendedores, gestores, pessoas comuns que nunca fizeram nada de terapias, mas que vieram para conhecer. Como que a gente garante que essa força que o presidente nos integra de formação, ciência, ética, reconhecimento, fortalecimento e pesquisa, como que isso tudo pode ser integrado dentro das terapias com as empresas? Uau, que excelente pergunta. A normativa 01 agora vem dando essa possibilidade para a gente, né, de integrar com psicólogos que possam fazer essa medição das terapias implementadas nas empresas. Então, a gente tem muita condição de ter resultados maravilhosos com ansiedade, com toda a parte emocional, né, das empresas, e melhorar até a rentabilidade da própria empresa com isso. Porque as empresas são feitas basicamente de humanos, de cérebros, de corações, de alma, né? Então, quando essas pessoas estão desenvolvendo bem, esse impacto pode ser medido através dos psicólogos e, sim, a gente pode trazer esse resultado através das mídias, né? A gente falou das mídias, a gente colocaria hoje também YouTube, Instagrams, etc., essa composição total, e a gente dar visibilidade para o nosso trabalho, essa seria uma das formas. É algo que eu vejo assim, hoje no meu trabalho lá no hospital com os profissionais da saúde, porque o nosso trabalho é voltado aos funcionários e profissionais de saúde. O que a gente sentiu nesse resultado? Uma baixa de número de atestados, de mal-estar e de um melhor atendimento deles com relação aos pacientes. Então, quando a gente vê esse movimento sendo muito mais benéfico e esse resultado, né, de foco, produtividade, enfim, no dia a dia da empresa, enfim, da instituição, há um reconhecimento grandioso. E a gente precisa mensurar isso. Isso precisa ser mensurado. Então, cada vez que tem um relatório junto à assistência social ou ao RH do hospital, o que a gente faz? A gente precisa colocar isso em painéis, falar em reunião. Isso tem que ser falado. Porque se a gente não falar, como vão saber? Hoje, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e isso está se revertendo às empresas. Né? Então... Bem colocado. Alguém só fica no lugar onde ele é reconhecido. Ninguém fica onde, mesmo que tenha salário, mas onde não existe reconhecimento, não tem o que segura aquela pessoa. Por isso, as síndromes, o estresse, o burnout. Também, o Zeno bem falou, que nós somos uma associação físico, mental, espiritual, social, biopsicossocial. Uma outra grande ferramenta que o terapeuta tem é de incorporar todas essas situações à vida da pessoa. Porque nós somos um ser biopsicossocial. A parte da espiritualidade que foi retirado das terapias, o terapeuta está trazendo de uma forma tão amorosa para a realidade. Então, nós somos responsável e corresponsável pelo sucesso disso. Para que isso realmente tenha o lugar que mereça. E de que forma a gente faz essa união? Cada um fazendo a sua parte e fazendo que nem galinha, cacarejando, colocando na mídia, publicando. Assim, muitos mais saberão que isso existe e tem resultado. Ocupando espaços cada vez maiores, né, na mídia, né? Isso é bastante mesmo. Importante. Isso mesmo. Principalmente os resultados, por exemplo, quando a Débora falou de resultado empresarial. Um ser humano feliz não fica doente, gente.
Simples. Pessoal, eu gostaria muito da gente ficar aqui conversando. O bate-papo está bem legal, mas a gente tem um cronograma, né? E ouvindo de cada um de vocês, fica muito mais claro que o presente das terapias integrativas é muito mais do que um momento. É uma conquista construída com coragem, união e propósito. Hoje temos leis, reconhecimento, pesquisa, profissionais preparados e uma sociedade que começa a compreender que a saúde não é o fim, mas é sim o começo. Então, eu espero que cada um de vocês tirem dessa experiência, desse congresso, todas as informações, todas as satisfações que vocês possam levar para o consultório de vocês, para a vida de vocês, e que vocês também tragam inovações para a gente. Deixem sugestões, né? Entre no nosso site, deixe lá tudo o que vocês imaginam, o que a gente pode melhorar, o que está faltando, o que a gente pode colocar, o que pode tirar, entendeu? Porque o congresso só existe porque vocês estão aqui. Muito obrigada. Obrigada para vocês.